Daí, galera, vamos continuar então a correção da nossa atividade sobre trigonometria, agora falando um pouquinho sobre a questão 5. Diga se você concorda ou não com cada uma das afirmações abaixo, justificando sua resposta com argumentos matemáticos. Então, a primeira afirmação diz o seguinte: o valor máximo da expressão 2 mais seno de x é 3. Então, eu estou afirmando que 2 mais seno de x vale 3. Ora, nós vimos durante os nossos estudos sobre funções trigonométricas que o valor máximo que a função seno de x assume é mais 1. Ora, dentro dessa expressão, nós temos 2 mais seno de x. Evidentemente que esta soma será máxima quando esta parcela, que é seno de x, atingir o seu valor máximo. Ora, o valor máximo de seno de x, como a gente já viu, é 1. 2 mais 1 é 3. Evidentemente, essa é uma afirmação verdadeira. Consequentemente, esta afirmação é verdadeira e, por isso, segunda afirmação, o valor mínimo da expressão 3 vezes o cosseno de x menos 1 é menos 1. Então, está sendo afirmado que 3 vezes o cosseno de x menos 1, que o valor mínimo dessa expressão é menos 1. Ora, durante todo o nosso estudo sobre trigonometria, nós vimos que essa função cosseno de x, ela vai assumir um mínimo menos 1. O valor mínimo que isso aqui atinge é menos 1. Nós temos aqui uma subtração, né? É 3 vezes o cosseno de x menos 1. É claro que o resultado dessa subtração vai ser o menor possível quando este termo for o menor possível. Se o menor valor que cosseno de x pode ter é menos 1, 3 vezes menos 1 é menos 3. Então, nós ficaríamos com menos 3, que é o menor valor assumido por essa expressão, por esse termo aqui, ó, menos 1. Só que menos 3 menos 1 é diferente de menos 1. Aliás, menos 3 menos 1 é menos 4, e menos 4 é diferente de menos 1. Então, não é verdade que o valor mínimo dessa expressão seja menos 1. O valor mínimo dessa expressão é menos 4. Beleza? A última afirmação que foi feita diz o seguinte: o valor mínimo da expressão 2 sobre 1 menos cosseno de x é 1. Essa expressão ela já é um pouquinho mais... A análise sobre ela tem que ser um pouquinho mais apurada, a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção, porque essa expressão ela envolve dois elementos que trazem problemas, né? Nós temos aqui uma divisão e nós temos aqui, ó, uma subtração. Bem, o que a gente sabe a respeito de uma divisão? Então, eu estou dividindo 2 por alguma coisa. Eu sei que quanto maior for esse cidadão, o divisor, menor vai ser o resultado da divisão, o quociente. Ou seja, esta expressão vai ter o valor mínimo quando o seu divisor, que é 1 menos cosseno de x, tiver o seu valor máximo. Então, olha só. Esta expressão toda, ela terá o valor mínimo Desculpem a interrupção, é que o meu filho me chamou e eu tive que atendê-lo. Então, voltando. Esta expressão toda, ela vai ter o seu valor mínimo quando esta parte de baixo, o divisor, tiver o seu valor máximo. Só que 1 menos cosseno de x vai ter o seu valor máximo quando o cosseno de x for mínimo. Por quê? Por causa desse sinal de menos aqui, ó. O que acontece? Quando esse cosseno de x for negativo, o mais negativo possível, ou seja, menos 1, esse menos e esse menos, vocês lembram lá da regra de sinais, vai se transformar numa adição. E, consequentemente, o divisor ele vai assumir o maior valor possível. Então, o quadro é mais ou menos assim. Esta expressão vai ter o valor mínimo quando o divisor for máximo
e o divisor é máximo quando o cosseno de x é mínimo. Então a gente teria algo do tipo, deixa eu limpar essa sujeirada toda aqui, eu terei uma coisa do tipo 2 sobre 1 menos 1. 2, 1 mais 1, 2 sobre 2, 1. O valor mínimo dessa expressão é 1, por isso eu concordo com ela.